Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gislene e pelo nome aqui do vídeo vocês já devem saber do que eu vou falar, né? O desafio do calendário, mais uma vez, todo mês eu vou estar aqui, gente, falando do desafio do calendário, né? Aceitem. Então eu vou falar agora de um livro, que vocês já sabem porque tá aqui na descrição, que é o livro que foi proposto pelo Victor Martins no desafio do mês de setembro, que é ler um livro de ficção científica. Gente, contar pra vocês. De todos os desafios, pra mim, até agora, esse foi o mais surpreendente. Foi até mais difícil também, mais surpreendente, mais difícil do que aquele desafio de ler um livro de mais de 500 páginas. Vou deixar nos cards aqui esses outros vídeos dessa playlist, da série de calendário, pra vocês saberem do que eu tô falando aqui. Então, ler ficção científica é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu só percebi isso quando eu fui ler esse livro. Porque até então eu só via filmes. E ver filme é muito diferente de ler. Pelo menos pra mim foi muito diferente de ler. Então o primeiro problema que eu tive com essa leitura, com esse desafio do mês de setembro, foi esse, né? De ler um livro de ficção científica e ler um livro que até então eu não tinha conhecimento praticamente nenhum com relação à literatura. E o segundo foi que a edição de livro que eu consegui é uma edição de bolso, então ela é muito pequena e a letra era muito pequena e eu tive muita dificuldade com relação a isso. Até que eu consegui um PDF, baixei no celular, baixei no tablet e fui lendo assim, porque aí eu consegui ampliar a letra. Então eu tô falando de Eu, o Robô. Eu já comecei lendo uma ficção científica difícil, de um autor assim, né, clássico, muito bem conceituado, que é o Isaac Asimov. Ele escreveu muita coisa de ficção científica, acho que praticamente ele só escreveu ficção científica. E eu já comecei lendo isso, né? Mas eu não sei se esse é o fato, não sei se a isso eu atribuo o fato de eu ter tanta dificuldade com este livro, pequenininho, bonitinho aqui. Então, vou contar pra vocês mais ou menos o que é a pegada aqui, o que é a loucura que se passa com relação a este livro. Então, na verdade, ele é dividido em contos, são 9 contos, mas na introdução aqui do livro, a gente já tá sabendo que existe uma personagem principal, que é a Susan, e ela, na verdade, está dando uma entrevista para uma pessoa. Eu não me lembro se fala quem que é essa pessoa, eu não sei se ele é um jornalista, se não me engano ele é um jornalista. E a Susan, ela é uma robopsicóloga, ela é uma psicóloga de robôs, e ela trabalhou muitos anos na US Robôs Homens Mecânicos, é uma coisinha assim. Aí ela está se aposentando e esse rapaz resolve fazer uma entrevista com ela e pede ela para contar casos da época que ela trabalhava, né, da época que ela exercia essa profissão. E ela começa então a contar casos para ele. Então esses contos são os casos que a Susan está contando para esse cara que está entrevistando ela. Então o que é o problema aqui do livro, né? Qual que é a pegada da história, qual que é o contexto aqui? Depois da Revolução Industrial, o homem conseguiu evoluir a tecnologia para construir robôs, mas os robôs também foram evoluindo no decorrer do tempo. Tenho que dizer para vocês que o livro não tem nada, praticamente, o filme não tem praticamente nada a ver com o livro. O filme tem algumas pitadas, algumas coisas que quando você vai lendo o livro, você fala assim, ah tá, lá no filme eu lembro de uma coisinha assim. Aí você lê mais um trecho ou lê mais um conto e você fala, ah, me lembro disso lá no filme quando Will Smith faz tal coisa. Mas o livro mesmo, ele é bem diferente do filme. O filme e o livro não se batem. O último conto é o mais próximo do que a gente vê no filme. Só que tudo que está no filme e o que está aqui no livro é baseado nas 3 leis da robótica. Inclusive o termo robótica foi criado pelo Asimov. Ele que criou o termo robótica. Aí eu vou ler para vocês então o que são as 3 leis da robótica para vocês entenderem e contextualizarem quando eu for falar dos contos, tá bom? Eu marquei aqui porque eu tinha que colar. Enfim, a primeira lei da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano ou, através da inação, permitir que um ser humano seja ferido. Agora a segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. E agora a terceira. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Entenderam? O que acontece? Quando você vai ler este livro, você tem que Meu Deus, que palavra que eu quero falar? Gente, lembrei, é interiorizar. Então, quando vocês forem ler o livro, vocês têm que interiorizar essas 3 leis da robótica, porque todos os contos têm um envolvimento com essas 3 leis. Então a Susan começa contando pra gente um conto que é do Robin, que é uma babá robô. Nessa época ainda os robôs não falavam, mas
mas o vínculo que o robô cria com a criança e a criança cria com o robô é tão forte que você esquece que você está tratando ali de um robô. Você esquece que o Robin é um robô, você começa a achar que ele é ser humano, então você tem que ficar se beliscando toda hora no livro. Ai meu Deus, eu esqueci que é um robô. Peraí, é um robô. Ai meu Deus, o personagem que é o robô. Porque de tão assim, humano que a coisa chega a ser, entendeu? Todos os 9 contos têm uma problemática, tá acontecendo algum problema, em algum momento é apresentado algum problema e a solução tá dentro dessas 3 leis da robótica. Só que a gente sempre pensa alguma coisa e eu pelo menos fui surpreendida em todos eles. Em todos os contos eu tive surpresas porque não era nada do que eu pensei no final. Mas eu também não sirvo de base porque eu li nada de ficção científica. Esse aqui foi o primeiro. Então a coisa fica tão forte no decorrer do tempo que a Susan tá trabalhando lá, que chegam alguns momentos que eles estão fazendo viagens interplanetárias, eles estão explorando outros planetas. Tem um conto aqui que eu até agora, eu acho que se não me engano é o 2º conto, eu não aceito, gente, eu não sei aceitar essa informação de que eles estão em Mercúrio. Não sei lidar com a ideia de que seres humanos e robôs estão em Mercúrio fazendo extração. Não sei, gente, é muito complexo pra minha cabecinha pequenininha, é difícil aceitar isso, entendeu? Você tem que aceitar que são que não são seres humanos, são robôs, que estão viajando para outros planetas, vivendo em situações totalmente diversas do que a gente pensa nos dias atuais. A evolução foi tão grande e pensar que isso aconteceu logo depois da Revolução Industrial, não sei, eu acho que não dá não, acho que a capacidade humana não é, o ser humano não é capaz disso tudo. Inclusive tem um conto aqui que fala isso, que o robô fala, eu nunca fui criado por vocês, nunca na vida que isso pode ter acontecido, vocês são muito inferiores a mim. Tipo isso, entendeu? É o que eu penso, o ser humano é muito inferior, não dá conta de fazer isso. Então, todo tempo você é surpreendido com informações absurdas, que chegam ao absurdo, mas que dentro do contexto, né, da robótica são totalmente plausíveis. E você tem que ficar lembrando, né, porque você já interiorizou as 3 leis da robótica, faz uma colinha e cola em algum lugar para toda hora você ficar, né, por dentro aí de o que tá acontecendo. E o final do livro, o último conto, né, no caso, e o finalzinho que tem ali, é muito interessante. A gente foge totalmente da nossa realidade, a gente vai uma coisa assim, muito além. Foi difícil ler? Foi, mas vale a pena, viu? E eu acho que, eu não sei, eu ainda não sei dizer quando é que eu vou pegar a ficção científica de novo, porque eu tive dificuldade. Não sei como, mas também não sei como me preparar para ler mais livros de ficção científica, acho que só lendo mesmo. Talvez eu tenha pegado muito pesado, não sei, digam aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Tchauzinho, pessoal, até a próxima!